Olá, sejam muito bem-vindos a esse programa que é uma conexão especial para você dialogar. E hoje a nossa pauta é muito importante. Vai falar sobre saúde mental. E hoje eu estou acompanhada de uma doutora psicóloga, Kelly Souza, que vai trazer algumas reflexões e até esclarecer algumas dúvidas de como é importante você ter o equilíbrio no corpo e no espírito para você ter uma vida melhor e administrar o dia a dia em algumas atividades. Ela que é doutora em Educação e Inclusão pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é doutora em Estudos da Criança, especialidade em Sociologia da Infância. Ela também é professora concursada do curso de Pedagogia pela área da infância pela Universidade Estadual do Amazonas e especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica e institucional. Bem-vinda, doutora! Muito obrigada, Liliane. É um prazer estar aqui com você nessa tarde. É verdade. É uma tarde que não vai ser mais a mesma aqui na Rede Boas Novas, porque o Conexão Diálogo passou a fazer parte dessa grade na programação que vai esclarecer algumas dúvidas e vai, assim, acalmar alguns corações. É preciso falar sobre saúde e, principalmente, saúde mental. Como isso é importante para o desenvolvimento humano? E aí é bem interessante quando você faz uma pausa na tua fala para dizer saúde e saúde mental, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, parece que a gente fala de alguma coisa que sempre se falou e que não é verdade, né? Saúde mental, ela só surge já no século XXI como uma pauta para se discutir, para se entender a importância, porque mesmo a gente já tendo ouvido durante tanto tempo que é preciso a harmonia desse corpo com essa mente, a saúde mental sempre foi alguma coisa protelada, alguma coisa que se estava sempre dizendo, não, isso não é tão importante, isso é só uma besteira, isso passa, isso é uma fase. E hoje nós entendemos que a saúde mental, não apenas como a OMS diz que é um bem-estar, que te possibilita o quê? Te possibilita administrar a tua vida no cotidiano, no que diz respeito tanto às boas emoções, quanto aquilo que muitas vezes não nos desagrada. Como é que eu lido, por exemplo, com o luto? Como é que eu lido com as minhas ansiedades, com os meus medos? Então, a saúde mental diz de como eu lido com essas situações, conseguindo, então, continuar vivendo. Porque há situações que não são boas, que nós vamos viver, mas que a gente não tem como estacionar a vida simplesmente para estar imersa naquilo ali. Então, como é que eu equilibro essas minhas emoções, que nem sempre são tão boas, diante de uma vida que exige tanto de mim? Doutora, a verdade é que a gente só se importava com o corpo, como saúde. E aí a pauta da mente entrou quando o corpo começou a responder em boa parte com aquilo que ele sente, né? Que são as nossas emoções que implicam em algumas saúdes. Aí se pontuou a ansiedade, porque é uma pauta hoje ainda muito intensa em muitas clínicas, consultórios e atendimentos, porque eu sei que, como psicóloga, boa parte, né, das pessoas estão sofrendo de uma ansiedade, que é pensar no amanhã. Como administrar o amanhã? E aí você vai pegar exatamente isso. Hoje, quando a gente fala de ansiedade, Liliana, a gente fala de uma ansiedade que não está localizada só na vida adulta, né? Então, como a minha área é a área da infância, eu atendo crianças que com 6 anos estão desenvolvendo comportamentos ansiosos. E aí a gente diz, mas como assim? Gente, é uma sociedade, é uma geração que já nasce conectada, né? Uma geração que tem que estar o tempo todo atendendo a diferentes padrões e que nós adultos não somos diferentes. Há pessoas que eu ouço às vezes no consultório, porque eu não consigo dormir. Aí você diz assim, mas vamos tentar pensar como é que está antes desse dormir. Né? Não, mas aí eu não consigo dormir, eu vou olhar algumas coisas no Instagram, né? Eu vou dar uma olhada em algumas coisas no Facebook, e quando vê são 4 horas da manhã.
tentando dar opinião sobre tudo, né? Porque há um doutorado em redes sociais, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo consegue dar opinião sobre todo mundo consegue derrubar todo mundo, e nisso eu estou querendo me enquadrar. Eu postei alguma coisa e eu quero entender como é, quantas curtidas eu tive, né? Quantos likes aquela minha foto gerou. E aí eu termino nessa ansiedade. Eu não consigo aproveitar minhas férias, porque eu tenho que estar postando o tempo todo cada lugar que eu fui e também conferindo para eu verificar quantas pessoas viram, quantas pessoas comentaram. Ai, se não comentaram, que dor que eu vou sentir em função disso. Então, hoje, as redes sociais são um grande gerador dessa ansiedade da sociedade que nós vivemos. Seria um ponto para colocar como fatores, né? A tecnologia, as redes sociais, que estão influenciando na sua aceitação, na sua aprovação e também na sua ansiedade. Então, dada uma criança, que foi uma questão pontuada aqui, doutora, o que hoje mais influencia essa criança ou também o adulto, né? Nesses fatores que estão cada dia mais ocupando horas do nosso dia a dia. Vamos pensar assim, né, Liliana? Quando a gente pensa em redes sociais, vamos voltar para elas. Vamos pensar na tecnologia disponível. Quando você diz assim, a gente hoje tem como uma doença o vício em tecnologias. Uma doença mental está lá. Vícios, né? Os vícios em jogos. Né? Eu não consigo ficar, você tira o celular de uma criança, ela se joga no chão, esperneia, bate, mas a pergunta que tem que ficar é, quem foi que deu o celular para a criança? Quem foi que fez a exposição da criança a esse instrumento tecnológico? A criança não foi lá e comprou. Né? A gente tem crianças com 5 anos de idade que têm um aparelho de última geração. Se você... Observe isso que eu vou te dizer. Quando a gente passeia em um shopping, observem os bebês. Boa parte dos carrinhos de bebê hoje, eles já têm acoplado um tablet. A gente fica olhando produtos sendo adaptados para uma necessidade que já está predisposta. Ela vai acontecer naturalmente, mas será que é o tempo? Exatamente, porque aí tu pensas, o tempo que eu estou na frente da tela é um tempo que eu não tenho contato contigo. É um tempo que eu não estou almoçando com a família, é um tempo que eu não estou brincando, é um tempo que eu não estou dialogando com o meu marido, com o meu namorado, com o meu filho. Observe um restaurante, outra coisa. Às vezes, um dia desse eu estava no restaurante com as minhas filhas e o meu filho e a gente até brincava. Tinha uns 3 casais numa mesa grande e as pessoas todas no celular. E eu brinquei com a minha filha, eles devem estar contando algum segredo. Então, estão contando pelo WhatsApp. E aí a gente vê, e aí a comunicação? Porque o isolamento, essa falta de interação, ela termina conduzindo a processos ansiosos. Ela termina conduzindo a processos de sofrimento que geram os adoecimentos mentais. Aí eu diria, dorme mal, come mal, convive mal, se relaciona mal e entenda que o mal é no sentido de fazer mal à sua própria saúde. Sim, eu vou dizer, como é que você come, Lili? Aí você diz, eu só como se eu estiver na frente da TV. Não é meu caso, mas... Sim, mas a gente exemplificando isso, aí você mas pensa... eu posso me isentar de como é, quando eu pego um celular. Como é isso? A gente não consegue mais ficar... Vocês já pararam para pensar que ninguém mais para pensar, por exemplo, eu não vou ligar para Liliana, eu não vou ligar para a Kelly agora, porque são 12:00, ela pode estar almoçando. Não, eu ligo e eu espero que você me atenda. Assim como eu digo aos meus alunos quando eu estou dando aula, todo mundo no celular, eu falo, gente, ninguém aqui é médico, ninguém está de plantão, acalma, respira. Quem te passou a mensagem,
pode esperar um pouquinho pela sua resposta. Só que os processos ansiosos que a gente vive é assim, ai, fulano não me respondeu? Por que não me respondeu? Será que está com raiva de mim? E o que ele está fazendo de tão importante que não me respondeu? Ai, se eu não responder agora, será que a pessoa vai ficar chateada? Esses são os processos ansiosos que a gente termina envolvido e que terminam nos levando a sofrimento, que terminam nos adoecendo. Então, fica um alerta aqui para você que está acompanhando o Conexão em Diálogo. O autocuidado é sua responsabilidade. Eu diria autorresponsabilidade para você que é adulto. E quando você é responsável por alguém, então você está influenciando sobre o futuro dessa criança, né? E desse bebê. Quando você entrega para ele ferramentas fora do tempo, que naturalmente vão ocasionar no início de uma ansiedade. Porque houve um filme, né, que todo mundo conhece, Divertidamente, e bem trata as emoções, né? E o quanto a gente precisa administrar. E lá, uma delas, né, tinha um papel ali de grande movimento, que era a tal da ansiedade. E as crianças não sabem o que é isso, mas na convivência nós fomos assistir o filme e naquele volume, e aí entre elas, uma das crianças ali de amiga que estava conosco, falou assim, eu estou ansiosa para ver esse filme. 4 anos. Como pode uma criança aplicar uma palavra ansiosa para assistir um filme? E aí ela completou e disse, e eu queria saber o que é ansiedade. Como explicar para e aí é bem interessante a gente também pensar sobre isso, porque é um tema que se banalizou, né? Hoje a gente não pode, por exemplo, eu estar preocupada, você me convidou para vir aqui com você no programa, eu estou ansiosa. É normal, a gente fica ansiosa. Eu fico ansiosa. Vou fazer uma festa de aniversário. Eu fico ansiosa. Será que todo mundo que eu convidei vem? E como é que vai ser? Será que o buffet vai estar ok? Esses processos, eles são normais. Eles fazem parte da nossa vida. O que é que nos preocupa? É quando essa ansiedade tira meu sono. É quando eu deixo de fazer alguma coisa porque essa ansiedade compromete o que eu vou fazer. E aí há um comprometimento no quê? Na minha saúde mental. Quando um sentimento que eu estou tendo está comprometendo o desenvolvimento das minhas habilidades pessoais e profissionais, isso é o quê? Um adoecimento. Que é quando a gente fala, por exemplo, de depressão. Quando a gente fala de depressão, uma pessoa diz, eu não consigo sair, eu não tenho vontade de sair de dentro de casa, eu só tenho vontade de ficar no meu quarto lá. E aí alguém sempre diz, não, é falta de vontade, você tem vontade. E que não é falta de vontade, porque o adoecimento, ele gera essa necessidade da pessoa estar ali. Um ponto, doutora, que algumas pessoas estão dando nomes, talvez não para essa profundidade, porque elas estão achando isso comum. Há uma diferença, não há? De depressão, de ansiedade e de tristeza profunda. Sim. Porque tem pessoas que logo atribuem talvez uma depressão e é uma tristeza profunda, mas não é depressão. Dá para ajudar os nossos amigos aqui que estão... A primeira coisa que a gente sempre gosta de dizer é assim, gente, não se autodiagnostiquem. Tenham muito cuidado com este autodiagnóstico. Eu digo sempre às minhas pacientes mulheres, autodiagnóstico da mama. Autodiagnóstico psicológico não é recomendado, gente. Eu tenho que partir do princípio do conhece-te. Comece a se conhecer, comece a se perguntar, eu não sentia isso. Eu não era desse jeito. Eu não tinha essa vontade de estar o tempo todo dentro de casa. Nossa, eu tô com essa tristeza que não tem fim. Eu já tô há 6 meses triste desse jeito. Procura ajuda. Não fica tentando procurar lá no Dr. Google. O que é isso? O que é? Eu sou isso. Então, às vezes, a gente recebe pacientes no consultório e, incrível, crianças. Eu já recebi crianças de 8 anos que ele senta e ele já diz, não, é porque eu sou tal coisa. E aí a gente fica se perguntando como? Né? Como é que ele chega a essa informação? Porque a família traz essa informação. Porque a família também já chega dizendo, ela já chega com o diagnóstico pronto. Esse menino é hiperativo. Esse menino tem TDAH. Né?
Isso não é isso. Se eu for tirar por mim, então eu seria diagnosticada com algumas coisas que de fato não tenho. Mas vem do quê? Do autodiagnóstico. Nós terminamos vivendo nisso. E aí a gente volta novamente para o quê? Eu quero acelerar todos os processos. Eu não quero chegar até a psicóloga, eu não quero ir até o psiquiatra, porque, não, eu não sou uma pessoa fraca. Ou então diz, não, eu não estou doida. Né? São algumas coisas. Estou aqui representando você, que eu sei que tem algumas situações que você tem que encarar, que diz assim, com vergonha de dizer que precisa ir ao psicólogo, né? Algumas pessoas ainda não estão assim à vontade para entender que o psicólogo é um profissional que está aí para te auxiliar, para te ajudar a ter uma melhor sobrevivência naquilo que você precisa administrar, as suas emoções e algumas situações que são dadas a algum trauma, sim, alguma perda, algum luto ou alguma conquista. Nem sempre também é só uma situação de emoção negativa. Também as emoções que são, eu diria, positivas, sabe? Tem gente que não se acha merecedor. Isso também é uma dificuldade na saúde mental. Sim. Tem gente que, por uma conquista que adquiriu, passa a ter um outro tipo de comportamento um pouco mais amedrontado. Então, assim, existem vários cenários e vários diagnósticos também. Sim. Então, tem gente que diz, não, eu não vou na psicóloga porque eu não estou precisando, não estou doente. Mas ninguém vai no psicólogo porque está doente. E aí a gente volta para o conceito do que é saúde, né? Saúde não é ausência de doença. Isso não é saúde. Porque eu vou sempre pensar, não, eu não vou porque eu não preciso. Por que a gente vai no médico? Qual é a maior recomendação que a gente tem? Prevenção. Isso. Não é? Tu vais uma vez no ano, ou você vai de 6 em 6 meses ao médico, por quê? Porque você não quer ficar doente. Por que eu vou para o psicólogo? Porque eu não quero ficar doente. Tu imaginas, nós que somos da área da educação, que trabalhamos com pessoas diariamente, a gente olha as pesquisas e a gente vê 70% de uma pesquisa realizada em 2023 pela Universidade Federal de São Paulo apontou que 70% dos professores estão vivendo um quadro de burnout. E aí? Explica um pouquinho para quem precisa entender. O que significa isso? Quando a gente fala da síndrome de burnout, né, a gente está falando de uma síndrome causada exatamente pelo quê? Por um estresse, por um ambiente estressor, ou seja, aquele ambiente de trabalho, ele é tão estressor, e eu gosto de dizer sempre assim, que eu estou feliz de ir para qualquer lugar, mas quando eu penso em ir para o trabalho, não é preguiça. Eu tenho dor de cabeça, eu me tremo todo. Quando eu penso que eu vou encontrar meu chefe, eu tenho taquicardia, não é? Então imagina os professores que vão para a sala de aula, muitas vezes vivendo situações de amedrontamento com a violência que acontece dentro das escolas, dentro das universidades, com o próprio estresse do cotidiano, da vida, de uma carga horária de 60 horas. Eu tenho professores que trabalham 60 horas. E isso tudo se junta num processo que me adoece para desenvolver as minhas atividades laborais. Tanto que hoje a gente tem uma lei específica que obriga todas as empresas a desenvolverem um programa de saúde mental dentro das empresas, dado ao número de afastamentos dos funcionários, não só de professores, por adoecimento mental. São muitas as áreas, né, doutora? A doutora Kelly poderia passar aqui uma tarde inteira com você, trazendo esses apontamentos, que são tantas as profissões, médicos, bombeiros, policiais, né, professores, todos nós precisamos, até você que esteja aqui conosco, a dona de casa, todos nós precisamos saber como lidar com o nosso ambiente de trabalho. A casa também é pesada, né, para lidar com as atividades. Você imagina alguém que, né, não dá o devido valor, ela passa ali, limpa, organiza, e chega alguém que não dá esse mérito, desse cuidado, zelo. A mulher também se estressa, a mãe também se estressa, e aí pode ter o quadro que um educador também tem. A gente Imagina, tu vive dentro de um lar onde tu tem que cuidar de tudo, tu és responsável de tudo, mas tu não tem um parabéns, um que bom. E os trabalhos de casa são trabalhos ininterruptos, não é? Não tem férias de ser mãe. Não tem férias dos trabalhos de casa. E muitas vezes são só as cobranças. E hoje a gente vê um número
muito grande de mulheres adoecidas, exatamente pelo quê? Por esse número excessivo de cobranças. Eu tenho que estar com tudo limpo, a roupa tem que estar passada, a casa tem que estar adequada, a decoração tem que estar pronta, a comida tem... Então, são muitas responsabilidades que terminam a conduzir ao quê? A vários processos de adoecimento. Mulheres desenvolvendo transtornos obsessivos compulsivos, tanto no que diz respeito à limpeza, como o que diz respeito, por exemplo, à comida, né? Quantos transtornos obsessivos em relação à comida são desenvolvidos exatamente por essas ausências, por esses excessos de cobrança, e eu termino trilhando por um caminho que vai me fazendo sofrer e eu não vou me dando conta de que eu estou sofrendo, e aí eu vou sempre dizer, não se acostume com o sofrimento. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz. Então, não se acostume com o sofrimento. Se há um sofrimento, por menor que seja, procure ajuda. Nós estamos recebendo aqui orientações da doutora Kelly Souza. E ela trouxe alguns pontos, mas é sempre necessário mais. Nunca é demais obter conhecimento para aquilo que você pode estar vivendo. Nós sabemos que estamos numa sociedade, então tem a saúde mental dos homens, a saúde mental das mulheres, a saúde mental das crianças, a saúde mental da família, né? Então, independente do contexto que você estiver, seja casado, solteiro, um profissional que está dedicado à sua carreira, né, ou que já está há longo tempo neste lugar e precisa lidar com o caminho da aposentadoria, porque também é importante falar desse detalhe. Nem todo mundo está preparado para o futuro, que é a aposentadoria. Como lidar com esse tempo que passa a ser ocioso, na maneira de me expressar, mas que na verdade era dedicado ao que ele tanto fazia na sua parte profissional e já não é mais da mesma maneira. Aí surgem as doenças mentais para lidar com o tempo que está sobrando, doutora. Porque algumas vezes esse tempo representa finitude. E a finitude sempre vai ser alguma coisa que nos assusta. Então, ressignificar esse tempo, trazer qualidade para esse tempo. E aposentar-se não significa ficar em casa esperando agora a morte. Aposentar-se é ressignificar agora tudo o que eu fiz de tão bom durante esse tempo. Como é que eu posso continuar sendo produtivo? Então, a ideia é essa, continuar produtivo, investir em atividade física, investir, de repente, em uma atividade de lazer, em uma atividade criativa, de repente fazer uma recolocação profissional, mas com menos horas, um trabalho voluntário daquilo que você gosta muito. Então, não trazer o tempo de aposentadoria como finitude. Então, o corpo vai sentir todos os adoecimentos da sua mente. Eu acredito que está todo mundo anotando, né? Os recadinhos aqui entre fazer o bom equilíbrio, aquilo que pode surgir como, né, um desafio na vida e aquilo que nós podemos fazer para melhorar e ter qualidade. Então, as ocupações, elas são necessárias. A doutora Kelly está aqui alertando. Arruma alguma coisa para fazer. Essa é a dica, mas que seja bem para você e para todos. Que seja, né, prazeroso, né? O prazeroso. Porque quando a gente diz, por exemplo, você faz uma atividade física, aí a pessoa diz, eu não gosto de nada. Eu não gosto de academia, Eu doutora. não gosto de academia. E aí a gente pergunta, mas gente, atividade física é só academia? Não, procure alguma coisa que lhe dá prazer. Ah, eu gosto de nadar. Vá nadar. Eu gosto de dançar. Vai dançar. Vai. Ah, não, eu nunca fui boa de dança. Procure uma escola de dança. Vá dançar. Você não imagina o prazer. Ah, eu gosto de dançar. Não gosto de dançar. Eu gosto de correr. Vá correr. Encontre alguma coisa que lhe dá prazer. Produza endorfina. Quando a gente está realizando atividade física, a gente está produzindo naturalmente, neurotransmissores de prazer, de bem-estar, melhorando a qualidade do nosso sono. Então, atividade física não é modismo, atividade física é saúde, mas tem que dar prazer, não pode ser obrigação. Nossa, eu tô aqui anotando, tô produzindo muito, né? Porque nessa vida a gente escolhe fazer algumas coisas, e eu diria assim, vou falar por mim, representando você, né? Eu cuido da saúde, então a gente tem que fazer os nossos exames regulares, aquela questão preventiva.
né? Então, você vai ao cardiologista, não procurar saber se tem algum defeito no coração, mas saber se você está amando direito, né? Você vai cuidar aí, mulher principalmente, né? Os homens também são recomendados aí ao urologista, a mulher ginecologista. Você está cuidando da parte física, aquela que é estrutural, né? Para você viver bem. Mas quando você vai lá, você está indo cuidar daquilo que é necessário. Se for uma reposição de hormônio, se for algum sinal que está alterado, uma tireoide que você precisa examinar. Então, a parte física, eu acho que todo mundo sabe fazer isso bem, porque ela dá sinais. O corpo dá sinais, né? Mas a parte mental é você reconhecer que está precisando. É conhecer-se, né? Nossas emoções exigem que nós nos conheçamos. Se você não se conhece, você não consegue reconhecer o que não está bem. E não ter medo de fazer o reconhecimento disso. A gente não pode se acostumar, eu não durmo. Não, eu preciso entender por que eu não durmo. Eu não meu pensamento acelerado demais, eu preciso entender. Eu estou o tempo todo com medo. Por que eu estou o tempo todo com medo? Eu preciso lavar minhas mãos não sei quantas vezes ao dia. Eu volto para ver se eu tranquei a porta. Por que isso está acontecendo? Então você precisa reconhecer-se e não ter medo de procurar ajuda. Gente, não tenham medo dos psicólogos, não tenham medo do psiquiatra. A grande preocupação, mas eu vou ter que usar remédio, o psiquiatra vai me passar remédio. Não tenham medo de ficar doentes. A saúde mental vai interferir na tua produtividade no dia a dia e vai te levar a doenças do corpo que terminam te tornando doente de alguma coisa que você não sabe explicar no corpo. Você não precisa saber de tudo. E tem os profissionais que foram habilitados para saber, né? E nessa investigação, a estrutura do corpo é um conhecimento à parte. Então, a doutora Kelly, aqui ela está representando muitos outros psicólogos e excelentes profissionais. E nesse convite da Faculdade Boas Novas, aqui no Conexão e Diálogo, veio fazer esse transbordo que é necessário e que está sempre em pauta e evidência, que é cuidar de si. Então, na dica, na orientação que ela nos deu aqui, curta a vida, se alegre mais, procure estar em ambientes que você consiga compartilhar de bons amigos. Tudo isso vai ajudar você. E aí, é lógico, se quiser ir praticar uma atividade física e puder, porque pode ter alguma condição limitadora física, às vezes nem todo mundo pode fazer, né? Mas existem várias outras opções. E a doutora aqui trouxe algumas. E para você procure ver os recursos, as ferramentas e como ter qualidade de vida. E se você apontar alguma coisa que está alterada porque se conhece muito bem, uma tristeza além da conta, uma amargura além da conta, eu preciso falar das emoções e de alguns sentimentos que você não precisa carregar por muito tempo. Eles são passageiros, como um luto, que até a doutora mencionou aqui. Tem pessoas que ficam por muito tempo, né, nessa dor e ela se estende e acaba prejudicando a vida inteira, né, e tira uma parte de um momento de alegria que é viver. Para a gente fazer esse fechamento aqui, porque, né, o programa é rápido e com uma mulher assim tão cheia de conhecimento, a gente, né, nem percebe. Mas eu queria já agradecer e pedir, deixe aqui as suas sugestões sobre esse apoio psicológico, sobre as dicas e o que mais a gente pode fazer para essa saúde mental bem resolvida. Eu gostaria de concluir, eu acho que das muitas coisas que eu falei, eu gostaria de concluir dizendo para você, exercite a autocompaixão. Exercite a autocompaixão. Como assim, Kelly? Exercite a autocompaixão. Sabe o que nós temos esquecido? Nós temos esquecido de sermos gentis conosco. Nós fomos tão educados para sermos gentis com todas as outras pessoas, de servirmos, de cuidarmos das outras pessoas. E nós temos esquecido de exercitar essa gentileza conosco. Então, seja gentil com você mesmo. Cuide de você mesmo, não postergue nada em relação a você. Não é egoísmo se priorizar. Não é amor, é amor. Ame-se. Se você quer cuidar de alguém, ame-se primeiramente. E não esqueça, tudo em excesso tem que acender uma luzinha aqui. Tem alguma coisa que eu estou sentindo em excesso? Opa, eu preciso me preocupar com isso. Então, minha dica final, exercite a autocompaixão. Seja gentil com você. Muito obrigada.
Que alegria, né? Fazer o fechamento desse encerramento do Conexão e Diálogo. Se você gostou, certamente já esteja pronto. Na próxima quinta-feira eu te vejo todas as tardes. Agora vem agregada com algo de valor para a sua vida, que é um conhecimento. Que tudo começa com uma boa conversa. Nos siga nas redes sociais, Conexão e Diálogo FBN, e compartilha com quem você acredita que esse programa vai fazer todo sentido e diferença, porque nós estamos aqui para servir. E eu te vejo no próximo encontro, no próximo programa.